Bem-vindos ao Diamond, podcast feito de joias raras, de diamantes brutos a diamantes lapidados ou pessoas em lapidação até que buscam a excelência e o brilho de um diamante. Aqui você vai conhecer sobre empreendedorismo, sobre superação e ótimas histórias para ouvir, aprender e replicar, compartilhar com os amigos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, acesse nosso canal no YouTube, @Gazeta do Paraná, Gcash, Diamond. Se escreve Diamante, com T mudo no final. No Instagram, @GcashCortes. Não esquece, tá? Lá no nosso canal, você tem que clicar para se inscrever, curtir e compartilhar. Hoje, a gente vai trazer uma pessoa muito diferenciada. Uma pessoa que vê o mundo aí por outros olhos. Aqueles lugares que a gente não consegue estar, ele consegue estar de forma discretíssima e descobrir coisas que muita gente sozinha não consegue saber. Essa pessoa tem muita experiência que vai desde investigação, tem aqui sigilos, dilemas morais e justiça. Advogado de formação, bem-vindo, Israel. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é uma honra estar no seu programa e espero atender as expectativas aí do pod. Com vocês, então, Israel Regner, o investigador que está trocando a lupa pela caneta de advocacia. Conta pra gente como é que é essa história de um homem de muitas cidades, de muitas histórias. Como é que foi essa trajetória, né? Que você começou lá em Floripa e passou pelo Sul e estacionou aqui em Cascavel. Na verdade em Florianópolis eu nasci, né? Então eu nasci em Florianópolis, cresci no Rio Grande do Sul e na adolescência ali, 16, 17 anos vim pro Paraná, né? Pra Cascavel e acabei ficando, né? Gostei demais dessa terra. E o que te trouxe pra cá e te fez ficar? O que fez você vir? Foi decisão de outra pessoa? Foi você mesmo que quis? Foi decisão de outra pessoa, né? Eu tinha alguns familiares aqui, né? E aí eles me convidaram para vir pro Paraná. Falaram muito bem daqui, que era muito bom, né? E realmente, quando eu vim aqui eu não gostei muito, né? Porque é diferente, né? Mas daí passou uma semana, 10 dias, vai acostumando e começa a trabalhar e começa a estudar e faz amigos e eu acabei ficando por aqui. E você lembra a primeira vez que você pensou em ser investigador? Assim, o que te fez vir para essa profissão tão inusitada, né? Porque não é uma coisa que todo mundo pensa, assim, né? É uma coisa que foge do óbvio. De detetive, às vezes todo mundo tem um pouquinho, né? Porém, as pessoas não trabalham com isso, né? Acho que desde pequeno, né? Quando você assiste filmes, né? Porque nos filmes americanos o policial ele é chamado de detetive, né? Então eu sempre quis ser um detetive, né? Um policial, alguma coisa nesse sentido. E aí, com o tempo, você vai tendo ideias, vai tendo, né? Vai pegando espaço ali e acaba... Quando vê, você tá dentro da profissão, né? Então... Meu sonho não era ser detetive, né? E até hoje não é, né? Eu quero ir mais pra frente ainda, né? Porém, foi dando certo e graças a Deus estamos aqui hoje com 15 anos de história e... Fez parte da sua profissão, no caso, né? Isso. Você fez especializações, eu tô vendo aqui, perícia criminal, forense digital e criminologia, né? Essa perícia criminal forense digital, assim, o que você vê hoje no mercado para que você acha que isso, assim, vai te ajudar como advogado? O que você acha que dá para trazer pro mercado agora? Então, esse conhecimento na área digital, ele é muito importante porque ele ajuda muito a você entender o processo no que se trata de provas digitais, né? Então, principalmente na área criminal, então existe muito aquele negócio de apreensão de celulares, né? De conversas, de aplicativos de troca de mensagens, escutas, né? Então você consegue entender muito bem aquilo lá que muitas vezes a polícia ou o Ministério Público faz
e você consegue fazer a contraprova disso, né? Você consegue, às vezes, até anular muita coisa que é feito pela investigação. Ah, legal. É bem interessante, né? Essa questão da Alfa Detetives Cascavel, é, o que que te encanta na investigação, né? E que faz a Alfa ser a Alfa? Então, tem tanta coisa, né? Mas o que me encanta, assim, é poder ajudar as pessoas, né? Então, a pessoa, quando ela vem até nós, ela tem basicamente um problema, né? Ela tem um mistério para resolver, uma dúvida, né? Então, de uma forma assim bem amigável até, a gente ouve a pessoa, a gente entende e acaba fazendo o trabalho, né? E muitas vezes faz até amizade depois do trabalho, né? Então, esse é o maior prazer de ser detetive, você saber do problema e você poder ajudar, né? Entendi. A mente por trás dos casos, né? Você tem muita história. E qual que foi o maior aprendizado que esses 15 anos te trouxeram? De transformação, assim. Qual que foi o aprendizado maior? O maior aprendizado ele foi assim na questão de conhecer pessoas, né? Então, como você sempre está investigando alguém, você sempre está investigando um caso, você acaba começando a entender que nem todo mundo é que nem você, né? Então, o que acontece muito é que as pessoas elas acabam traindo em algum momento a confiança. Então, não se trata só de investigação de infidelidade, né? Até numa empresa, num negócio, dentro da família, né? Então você acaba entendendo ali o ser humano mesmo, né? Tanto o lado bom quanto o ruim, né? É entender, é, olhar por trás do julgamento, né? Porque a decisão daquela pessoa não é com base na sua história, é com base na história dela, Dela. né? E como é que equilibrar a ética, a emoção, a estratégia nesses casos delicados que você encontra? Com o tempo você vai tirando isso de letra, né? Mas não é fácil, né? Então ética você sempre tem que ter, sigilo também. Porém, a questão emocional, muitas vezes, ela chega na gente, né? Então, você vive aquilo que o teu cliente está vivendo, né? Você sente na pele, muitas vezes a dor, né? Então, quando uma investigação ela tem um resultado positivo, né? Que você consegue realmente desvendar o que está acontecendo ali, você acaba sentindo junto com a pessoa, né? O que ela sente, né? Muitas vezes a traição ela deixa dores, né? Exemplo, uma traição de infidelidade no casamento, no namoro, no noivado. Então ela deixa marcas, deixa dores e você acaba absorvendo isso, né? É um fim, né? É um fim e nem sempre é um fim. Muitas vezes a pessoa não se contém com aquilo lá e até continua, né? No relacionamento, né? Mas ele nunca mais vai ser igual, né? Então, quando eu vejo que a pessoa realmente não pretende encerrar aquele ciclo naquele momento, eu nem consigo mais até participar daquilo, nem como amigo, nem como detetive. E como é descobrir sem deixar rastros? É uma tarefa difícil, não é fácil. Porém, com o tempo você vai pegando as artimanhas ali. E hoje em dia é muito fácil deixar rastros, né? Então a gente às vezes tem que fazer menos, mas fazer bem feito, né? Então nem tudo pode ser feito hoje em dia com tanta informação, com tanta câmera, com tanta espionagem, e a gente fica muito exposto, né? Então a gente tenta fazer só o que realmente dá certo e o que é seguro, né? Legal. E a Alpha Detetives, né? É uma marca, uma escolha e uma fase, né, da tua vida. E como que nasceu a empresa Alpha Detetives, né? Porque a investigação veio com você, ela foi sendo um processo, né? Mas quando isso virou uma empresa, uma marca. Logo no início já, né? Porque eu não queria só atender pessoas físicas, né? Então eu não queria só trabalhar no casamento de alguém, no relacionamento. Eu queria atender empresas,
fazer investigações políticas, empresariais, né, fazer prova para serem utilizadas na justiça. Então eu vi a necessidade de formalizar tudo isso, né, criar e fazer o nome, né, até mesmo para ele se alavancar mais, né, passar mais credibilidade, você atender um público mais amplo, né. Então, logo no início, ali em 2011, eu já criei a empresa, Alpha Detetives. E o Alpha, porque Alpha é o número 1 já na Bíblia, né? É o primeiro, né? Alpha é o primeiro, o Ômega é o último, né? Então o Alpha saiu dali, o Detetives na sequência. E o Cascavel eu coloquei para ficar melhor colocado no Google, né? Então foi uma ideia que eu tive naquela época. Eu criei a marca e deu certo, né? Até hoje. E que tipo de casos que mais marcaram a sua carreira? Pode contar um pra gente. É difícil falar qual que mais marcou, né? Porque todo caso ele marca, né? Tem um e outro caso que ele passa assim rápido por você e às vezes até acaba caindo no esquecimento. Mas os casos que mais marcaram assim foi casos de traição mesmo, de infidelidade, né? Então, são tantos que eu fico até perdido pra falar. Bom, queria saber de história, né? Mas ele não quer contar. Existe glamour ou é mais tensão do que a gente imagina? Tem alguma coisa assim que você fala, não, isso aqui é puro glamour da minha profissão? Não, é mais tensão, não tem muito glamour, não. É trabalhar mesmo, né? Então, é trabalhar duro, né? Porque você conseguir descobrir uma, uma mentira ou uma verdade, ela é tensa, né? Porque se fosse fácil, a própria pessoa faria, né? Então, hoje em dia, hoje em dia, assim, as pessoas estão muito por conta própria fazendo a investigação dentro de casa, dentro da empresa, porque existe muita tecnologia, né, disponível. Mas o trabalho é duro. Não tem muito o que falar de glamour, né? O glamour ele fica às vezes numa viagem que você faz a serviço e acaba aproveitando um pouco daquela cidade ou daquele momento de lazer, de folga que você tem, né? Mas é mínimo. A gente aproveita a paisagem enquanto viaja. Sim, sim. Aproveita e faz amigos e conhece lugares, né? É muito bom isso, né? É a parte boa, né? E a mudança, né? Agora você está numa nova fase que é de investigador para advogado. O que te fez decidir deixar a profissão? Você deixa mesmo a profissão de detetive, de investigador agora? Ou você acha que o investigador sempre vai fazer parte de você? O investigador ele sempre vai fazer parte, né? Só que em off, né? Logicamente que a gente não pode atuar nos dois, né? Então, deixar a profissão não foi assim algo planejado. Porém, nesses últimos 5 anos que eu me formei em direito, né? Eu ia pensando se eu continuava a ser detetive, se eu mudaria para advocacia, né? E eu tomei uma decisão que a gente também envelhece, né? Então, não que o detetive tem que ser jovem, né? Mas agradeço por tudo que eu vivi, por tudo que foi feito. Mas chegou a hora de mudar, né? Chegou aquele momento que você tem que partir para novos desafios, né? E tomara que dê certo, né? Então, aos poucos estou me organizando, me preparando já e, se Deus quiser, em breve já vamos estar atuando aí na advocacia. A advocacia já era um plano antigo seu? Você sempre quis fazer essa faculdade ou você tinha outras pretensões e os seus caminhos te levaram até lá? A faculdade eu sempre quis fazer, né? Então, acho que o direito, todo mundo teria que fazer direito, né? Ao meu entender, porque é um curso assim que te ensina muito, né? Te ensina a você se defender, a você conhecer os seus direitos nesse país. Porém, ser advogado não estava nos meus planos, né? E aos poucos fui amadurecendo a ideia, né? Então, O que você pretende fazer de diferente nessa nova etapa? diferente. Olha,
eu quero viajar, quero trabalhar um pouco mais leve, né? Porque a investigação ela é pesada, entende? Ela é tensa. Então, de diferente, eu quero aproveitar mais a vida agora, né? Não que vou ganhar mais ou menos, né? Não tô nem falando de honorários, né? Mas eu tô falando, assim, de qualidade de vida, né? Então, a advocacia ela é mais limitada, né? Eu vou trabalhar o que dá, né? E reservar um tempo para viajar, aproveitar um pouco a vida. E O homem por trás do profissional agora, né? O que que você gosta de fazer quando não tá trabalhando? quando eu não tô trabalhando, eu gosto de curtir em casa, fazer um churrasco, talvez viajar, ficar com meu cachorro. Então são coisas assim que eu gosto de fazer, né? Faz parte de mim. A minha essência gosto muito de animais, né? Então sou muito fã de gato, de cachorro, né? De pets. E gosto de ficar em casa, fazendo churrasco, fazendo a comida, receber amigos. Isso faz parte da minha vida, né? Nada muito diferente, porém eu faço com muito carinho, com muito amor. Você disse que não gosta de falar da vida amorosa. Mas você ainda acredita no amor ou já deixou pra lá? Então, já cheguei a desacreditar. Porém, eu acredito. Acho que o amor existe. Não é porque eu vejo tanta, digamos assim, coisa errada que não existe. Ele existe. Então, em algum momento você acaba vivendo ele também, né? Então, creio que logo, logo ele bate na porta da gente, né? Mas tô tranquilo, tô de boa quanto a isso. Tem planos de casar, ter filhos? Você já tem filhos? Não tenho filhos ainda. Não tenho planos, já tive esses planos, né? Mas hoje em dia tô bem tranquilo Vai quanto a deixar a isso, né? vida levar. Eu deixar a vida levar. Então, talvez tenha, talvez não tenha. Hoje em dia não é mais uma regra, uma necessidade de ter filhos, né? Então, mas se Deus mandar, né? É, quando Deus manda é bênção, né? Com certeza. Na vida tudo é bênção ou é lição, né? Se a gente se não for bênção, já sabe que é lição. A gente pensa assim às vezes, né? Tô com 40 anos, né? Então até hoje não aconteceu. Eu fico pensando às vezes, vai acontecer, depende de mim, tem que esperar acontecer naturalmente. Então eu tô tranquilo, tô esperando, né? Não tô tomando nenhuma atitude assim forçada, né? Eu tô deixando a vida me levar. E agora eu quero saber de você, conselhos de um observador do comportamento humano. Qual o maior erro que você acha que alguém já cometeu em momentos de crise? O maior erro. Olha, posso enumerar aqui uns dois, três, mas é difícil falar sobre isso. Porém, crise, que crise que você fala? Vamos lá, se posicione, meu bem. Quero saber Me explique, português me rasgado explique a aqui. crise. Eu quero saber, em algum momento que a pessoa estava em crise, qual que foi o maior erro que você acha que essa pessoa cometeu? Na crise dela, lá no problema dela. Entendi. Então, o maior erro ali é você não ter aquele emocional ali controlado naquele momento, né? Então, lógico, dias após isso você consegue dominar isso e amadurecer o que você vai fazer, como que você vai prosseguir dali em diante. Mas naquele momento você não pode perder o controle, né? Então, digamos assim, muitas vezes, como tem aquela pessoa que parte para uma agressão, parte para algo pior, tem aquela pessoa que ela recai sobre si, né? Ela entra em depressão, ela fica para baixo, ela muitas vezes pensa em suicídio, né? Então é um alto e um baixo, né? Tanto que a pessoa pode atacar, quanto ela pode atacar a si mesma, né? Então muitas vezes ela se culpa porque que ela tá sofrendo, porque que ela tá vivendo aquele momento, né? Porque que justamente aconteceu com ela isso, né? Então, mas é algo assim que não é a culpa da pessoa, né? Mas é uma coisa triste, Quando ela ainda não lamentável. consegue entender, E né, o muitas vezes ela não, processo. não busca um apoio assim imediato, né? Porque é uma coisa muito rápida, né? Ou ela descobre, ou o detetive expõe lá o que aconteceu, né? E naquele momento a gente tenta dar um suporte,
uma conversa amigável, ali, um conselho, Vocês alguma precisam coisa. ter esse entendimento também da maneira correta de dar o suporte neste momento, né? Sim, Da maneira de dar a notícia, de acompanhar a pessoa ou até aconselhar, né? sim, Porque uma palavra errada ali eu acho que pode mudar tudo, né? sim. Então, tem pessoas que não dão esse espaço pra gente, né? Elas apenas querem o trabalho, né? Então, como que vai seguir dali em diante? Às vezes conversa com os melhores amigos, com o seu advogado, às vezes com a família, né? Mas tem aquela pessoa que não confia na família, não confia num advogado, não tem um apoio psicológico ali naquele momento, e ela prefere desabafar com a gente que está dentro do problema, às vezes desde o início, né? A gente descobriu, a gente já viu outros casos, né? Então a pessoa ela confia muito no que a gente fala, no que a gente pensa, né? Isso você já deixou claro que é uma das coisas que te torna confiável, o fato de já ter vivido outras experiências. Mas o que mais te torna confiável? O que mais me torna confiável é que eu sou fiel. Eu sou fiel ao meu cliente, né? Sou fiel àquela pessoa que abriu a sua vida, que expôs as informações, né? Então, do início ao fim, e inclusive depois que acabou a investigação, depois que cada um está seguindo sua vida, a gente continua mantendo aquele sigilo, né? Aquela, aquele sigilo total sobre tudo que aconteceu e tudo que poderia ali vazar, né? Então, é uma coisa assim que dá muita credibilidade pro Israel ou para Alpha Detetives, né? Ensine-nos, professor, como você ensinaria alguém que quer ser forte, discreto e determinado como você é? Isso aí é dia após dia, né? Então é a experiência de vida mesmo, né? Então no início eu tinha muita vontade, porém não sabia exatamente o caminho a seguir, como seguir. Mas com o tempo você vai conhecendo pessoas, conhecendo casos, enfrentando problemas, né? Situações, crises, né? Então você acaba sabendo lidar com o ser humano, independente de como que ele seja, né? Mas a principal característica de um bom detetive, de um bom profissional nessa área, é ter coragem, né? Então, isso aí não é uma profissão para covarde, né? A pessoa tem que ter coragem, tem que ter determinação, né? E não pode se abater com qualquer situação. Tem que enfrentar de frente mesmo, do início ao fim. Faça seu jabá, fale da sua empresa agora e conta para o nosso público o que a Alpha Detetives tem de melhor e o que você, como advogado, também vai proporcionar, né? Fala dos seus projetos, da sua empresa. Compartilha mais dessa coisa boa que a gente tem em Cascavel para todo mundo conhecer, por favor. Então, a Alpha Detetives, ela atende não só Cascavel, como ela atende o Brasil inteiro, né? A gente tem contratos fora do Paraná, inclusive, e ela tem serviços bem amplos, né? Em todas as áreas, né? Tanto conjugal, empresarial, né? A gente presta assessoria para escritórios de advocacia já, né? Para conseguir provas judiciais. E a gente busca pessoas desaparecidas, desencontradas, faz levantamento de patrimônio. É muita coisa que a gente faz, né? Então, o que a pessoa tiver precisando de problema, a gente geralmente consegue encaixar alguma solução para ela no que a gente faz, no que a gente oferece, né? Então, sobre investigação, eu nos próximos meses vou acabar deixando a profissão, né? Mas a Alpha Detetives vai continuar, né? Com outros detetives, que eu puder dar um suporte, um apoio pro pessoal, eu sempre vou estar dando, né? E se Deus quiser, a Alpha Detetives vai continuar por muitos anos ainda atendendo e solucionando casos em Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e toda essa região aí que sempre contou com uma empresa de investigação. Que aula você nos deu, Israel, de força, de determinação, de caráter, né? De honra. Parabéns. Você deu uma aula de inteligência emocional aqui, né? Ética, recomeço, o quanto tem que ser corajoso,
né, para enfrentar não só a tua profissão, mas a mudança, né, que é uma grande mudança, né, como saber a hora de mudar, né, e enfrentar o desafio, mesmo estando seguro já em algo, né, porque tua profissão deu super certo, tua empresa é um sucesso, e ainda assim você encara a mudança com coragem e com convicção, porque você sabe fazer dar certo. Então, parabéns, obrigada pela honra, pelo prazer de estar aqui, né, é um privilégio ouvir você, aprender com você, e que seu novo caminho seja tão brilhante, né, quanto foi o seu passado e a sua trajetória até aqui. Obrigada, tá? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Sempre um prazer estar falando da empresa, né? E se Deus quiser, a gente se encontra aí agora na advocacia nos próximos meses. Se você curtiu esse conteúdo e sabe quem gosta desse tino de investigação criminal e tá precisando de algo nesse sentido, vamos lá, compartilha esse episódio de Diamond. Obrigada por nos ouvir até aqui, que Deus nos abençoe. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque Gcast, meu bem, não é só Diamond não, tem um monte de conteúdo sensacional da Gazeta do Paraná lá para vocês curtirem, tá bom? Um grande beijo no coração, Deus nos abençoe e até o próximo episódio.